Capítulo 4. O segredo das crianças. O segredo do sucesso em todas as áreas da sua vida, independente daquilo que você considera sucesso, é iniciar algo com um sentimento de criança e colocar esse objetivo em execução com um adulto. Um tabu que perdurou por séculos e que felizmente começa a cair por terra é o da terapia. Durante muito tempo foi senso comum que frequentar o consultório de um analista, psicólogo ou psicanálise era frescura, bobagem, perda de tempo e de dinheiro, ou atestado de loucura. Se você nunca ouviu isso de um colega, já deve ter escutado de alguma familiar mais velho. Hoje, a terapia é encarada com melhores olhos por grande parcela da sociedade. A importância da saúde mental é debatida em diversos meios e cada vez mais pessoas buscam entender seus problemas, mas um aspecto crítico perdura: a necessidade do processo longo que leva alguém a se tornar um indivíduo terapeutizado. Um profissional, afinal de contas, precisa entender todo o histórico do seu paciente para conseguir realizar um diagnóstico apropriado e o faz através de muitas perguntas sobre o passado e sobre os possíveis projeções do futuro. A demora, na verdade, está no paciente. Ele precisa aprender a se abrir, a dar a resposta que o analista precisa ouvir ou que ele mesmo precisa escutar. O processo do coaching, entretanto, costuma ser mais rápido. Neste livro, por exemplo, eu não preciso saber da especificidade dos seus problemas. Não preciso saber seu nome, mas você precisa se conhecer e precisa estar disposto e ser honesto consigo mesmo e com o que sente ao ler cada provação de pensamento. Até agora, não ofertei solução nenhuma. E já adianto, você não encontrará resposta neste capítulo. Ainda que muitos profissionais ofereçam soluções que dizem ser imediatas e espontâneas, esta não é minha metodologia. Ainda assim, considero as coisas que faço sustentáveis e duradouras. E daí que vem o nome da minha empresa, o EVO, Perpetuação Eternidade. É claro que certas situações podem ser resolvidas rapidamente, mas as suas soluções internas não podem ser entregues de repente, sem um processo adequado. É preciso preparação, é preciso construir o caminho até a solução. Senão você não o reconhecerá, ele não será o seu. E um caminho não vale de nada quando não é nosso. Você está iniciando o 4º capítulo da nossa jornada e no final dele terá completo uma parte do caminho, muito pouco perto que você ainda irá atingir. A sua percepção já pode estar diferente desde que você abriu o livro pela primeira vez, mas tenha certeza de que ele ainda irá mudar de novo, e mais uma vez, e novamente. Pior do que ter dificuldade para se abrir e a dificuldade de identificar aquilo que impede você de viver a vida que merece. Como minha cliente que guardou o vestido de noiva do casamento falido, até que entendeu que aquele objeto, provocando uma lembrança inconsciente de um evento do passado, de um relacionamento que não existia mais. É importante entender que, de acordo com a neurociência, uma lembrança e uma recordação do passado, uma lembrança e uma reconstrução do passado. Quando essa mulher reconstruía no inconsciente um evento do passado que não presente não existia mais, seu cérebro fazia ela se comunicar como uma mulher casada. Ao alimentar essa ilusão, inconscientemente ela acabava buscando, sem perceber, homens que tinham interesse em se relacionar com amantes. Entenda, inconscientemente ela sabia que estava solteira. Conscientemente ela sabia que estava solteira e por isso procura alguém para se relacionar. Era uma possibilidade, porém seu inconsciente não entendia o mesmo e reconstruía por meio de suas lembranças o casamento que não existia mais. Ela estava à procura de relacionamento, porém se comunicava como se fosse uma mulher comprometida e acabava atraindo pessoas
no mesmas condições, homens casados, e até que o evento em que questão seja ressignificado, é isso que continuará acontecendo, a busca por revivê-lo até o certo de contas que todas as pessoas buscam. Essa triste consequência é possibilitada por um motivo simples, e ainda que ela não verbalize, ou seja, assuma em busca, o corpo o faz. Grande parte da nossa comunicação não precisa ser oral, e sim corporal, por nossas expressões, que às vezes nem percebemos, mas são entendidas porque nos observam. O equilíbrio. Certa vez, ao chegar em casa, depois de um trabalho, fui recebido pelo meu filho. Entusiasmado, ele perguntou se eu havia lido um livro da prateleira que prometia listar os segredos dos homens mais ricos do mundo. Quando disse que sim, sua tréplica me surpreendeu. E qual é o segredo, papai? A resposta que dei para ele foi sobre o equilíbrio entre ser criança e ser adulto. Como assim? Bem, antes disso é necessário entender o que eu quero dizer quando falo dos conceitos de ser criança e ser adulto. Como é característico a nossa abordagem aqui, estou falando de comportamento de mente. Você acha que criança e adulto pensam do mesmo jeito? Há 4 características inerentes às crianças que você precisa reconhecer. Primeiro, emoção. Crianças são, em regra, mais emotivas, são muito discernimento das coisas, nem a capacidade de compreender a importância da razão na hora de decidir ou negociar algo. Deixam que seu sentimento, ainda mal compreendido por elas, lidere as decisões. As crianças são emotivas, pois ainda não estão condicionadas a administrar suas reações. Essas emoções são a porta da entrada para os seus sonhos. Segundo, sonhos. Policial, bombeiro, advogado, médico, pergunta a qualquer criança o que ela quer ser quando crescer. E prepare-se para a resposta que irão surpreender. E irão mostrar como a imaginação de pequenos desconhece limite. E esses sonhos estão pavimentados em um único desejo: desempenhar uma atividade. Terceiro, desempenhar atividades. Quando uma criança demonstra o desejo de ter uma profissão e faz simplesmente pelo desejo de executar aquelas tarefas, esse desejo quase sempre é motivado por uma característica muito especial: o altruísmo. A criança enxerga no que quer ser e o que ela está dentro do sentido social, como colaboradores do mundo. O quarto, ajudar os outros. Uma criança quer trabalhar como bombeiro para salvar gatinhos de árvores e salvar a vida de pessoas em incêndio. Uma criança deseja ser policial para proteger outros e enfrentar o mal. Uma médica deseja salvar outros da doenças e acidentes. Tudo tem a ver com ajudar o próximo, uma demonstração incontestável da bondade que reside no coração dos pequenos. Isto é o que existe de claro sobre as crianças. E analisando os adultos, também podemos enxergar alguns padrões. A maioria dos adultos também compartilha 4 características peculiares. Primeira, razão. Conforme crescemos, percebemos que precisamos pensar antes de agir, e agir baseado em uma série de regras e preceitos que aprendemos com o tempo. Nós entendemos as relações entre causa e consequência ao longo do prazo. Se você jantar sorvete, poderá ficar desnutrido e doente, por exemplo. Isso é uma tese que nos traz maturidade. Segundo, maturidade. A maturidade nos faz poderá analisar meticulosamente o que vem pela frente. É o que nos permite agir com mais precisão e não cometer erros que poderiam ser evitados facilmente. É com maturidade, por exemplo, que aprendemos a mudar nosso estilo de comportamento frente a diferentes necessidades. Quando coloco os pés dentro de casa, preciso agir de uma maneira específica com minha esposa e uma forma diferente com cada um dos meus filhos. É a maturidade que permite a flexibilidade e inteligência emocional.
Isso tudo, é claro, para que possamos encontrar a recompensa que desejamos. Eu acredito que a maturidade pode ser conceituada como a capacidade de mudar seu estilo sem mudar quem você é. Terceiro, recompensa. É comum um adulto, ao procurar uma oportunidade de emprego, se motivar com os benefícios do salário apresentado. Ninguém trabalha simplesmente por trabalhar. Se fosse assim, você não se importaria se os seus chefes jamais pagassem um salário no final do mês. Trabalhamos, acima de tudo, por um propósito, vocação, mas também para ganhar dinheiro. Ganhamos dinheiro porque, enquanto os adultos, precisamos cumprir necessidade. Quarto, cumprir necessidade. Uma necessidade não suprida influencia diretamente a capacidade emocional de fazer escolhas assertivas. Se você não entendeu o que isso tem a ver com a pergunta de meu filho, não se preocupe, a resposta é simples. O segredo do sucesso dos homens mais ricos do mundo é o equilíbrio entre criança e o adulto, porque os bilionários e bilionárias citados no livro eram, a sua grande maioria, criança com muita emoção, capazes de sonhar com atividade profissional, que, executada por eles, iria ajudar pessoas. Eles levaram isso para uma idade adulta e, com muita racionalidade e maturidade, fizeram das atividades algo que poderia trazer recompensa, capazes de suprir suas necessidades. O segredo do sucesso em todas as áreas da vida, independentemente daquilo que você considera sucesso, é iniciar algo com sentimentos de criança e colocar um objetivo em execução com um adulto. O problema é que a maioria das pessoas inicia algo já como um adulto, cheio de limites, imposições e barreiras, acreditando que nada é impossível nem alcançável. Quando você executa inicialmente com limites e concluído com limites, não poderia ser diferente, seu resultado é limitado. Iniciar algo é definir metas. As pessoas com mais facilidade de definir metas são as mais emocionais. Olhe para si mesmo e pergunte: onde está aquela criança sonhadora? Um menino que assistia Super-Homem na TV e saía correndo pela casa com uma cueca por cima da calça. A menina que brincava de médica sozinha, imaginando descobrir a cura para uma série de doenças também imaginárias. O bombeiro, o policial que fariam um mundo mais feliz e seguro. Em uma ocasião, meu filho falou que queria ser palhaço. Sabe o que eu fiz? Incentivei-o. Disse que ele começaria em um circo qualquer e depois de pouco tempo abriria o seu próprio centro de espetáculo, tornando-se mais bem-sucedido que os criadores do Cirque du Soleil. Se você acha que uma profissão de palhaço não dá futuro, perceba que o palhaço adulto é o comediante que nos faz rir. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre comediante famoso ao longo da história, verá que são muitos e os que fizeram sucesso sendo palhaço. Semana depois, ele queria ser cozinheiro, corrigiu chefe de cozinha. E disse que seu restaurante seria tão famoso e que uma das suas unidades ficaria em Paris, na França. E ele, com toda a inocência, disse: papai, igual do filme Hollywood? Não, Ratatouille. E rapidamente disse: isso mesmo, filho. O sonho de uma criança com maturidade de adulto resulta um sucesso absoluto. O problema da falta de compreensão mora na incapacidade de perceber que crianças não sabem nomear a profissão. Em uma viagem, conheci um rapaz que era dono da empresa de reciclável papel. Ele fazia acordo com o Gráfico de São Paulo e todo mês recolhia material descartado por elas para criar produto reciclável. Para uma criança, o nome disso era lixeiro. Porém, quando uma criança diz que quando crescer quer ser lixeiro, provavelmente nenhum adulto vai entender que esse sonho foi incentivado. Essa criança poderá se tornar no futuro um grande empresário no ramo de reciclagem, por não entender os sonhos de uma criança e julgar seus próprios limites e experiências. Os adultos costumam destruir com seus comentários qualquer tipo de sonho que saia do padrão
de sucesso financeiro, já observados por eles. Você tem um lado infantil e um lado adulto dentro de você. O ideal para obter sucesso é equilibrar esses dois lados, assim como equilibramos características em um relacionamento. Uma pessoa é mais racional e outra é mais emocional. Uma pessoa cuida das contas e outras pelas viagens. Uma pessoa dirige e a outra ajuda a programar aplicativos de mapas. O início de tudo, porém, está em libertar o seu lado de criança sonhadora. Se você ainda duvida das motivações infantis, mostra a seguir 2 exemplos que representam o perfeito equilíbrio entre sonho e vontade de ajudar os outros, com a recompensa e a maturidade. O Facebook foi criado por Mark Zuckerberg com um simples propósito: favorecer conexões e relacionamento entre pessoas. Na época da faculdade, essa era uma necessidade sua, de seus colegas, criar para ajudar aqueles que estavam ao seu redor. Com a maturidade e a razão, ele presenteou essa ideia e hoje é um dos homens mais ricos e influentes do planeta. O Brasil também tem pessoas especiais assim. Nélio José Nicole, um investidor, tinha vizinho bombeiro da década de 1970. A principal reclamação deles era o recebimento de diversos trotes no trabalho, o que resultava em um desgaste inenarrável, além do desperdício de recursos para entender chamadas falsas. Sua solução, em 1977, foi criar o identificador de chamada, popularmente conhecido como BINA. A BINA é simplesmente um invento brasileiro, mas utilizado no mundo inteiro. E se você acha que isso restringe a adulto, tenho uma novidade para você. Em 2015, Davi Braga é um dos meninos de 14 anos, morador de Maceió, em Alagoas, vendia material escolar na papelaria da sua mãe para colegas da escola. De repente, ele teve uma ideia: ajudar pais das cidades e evitarem filas e o estresse de estoques esgotados para conseguirem realizar essa compra de conforto do lar. Foi aí que nasceu a ideia do List It, um aplicativo que reconhece a lista de materiais de uma escola, reúne os melhores preços e realiza a entrega em domicílio. O que é em comum entre esses exemplos? Projetos que foram iniciados com a mente de criança, com muita emoção, capaz de sonhar sem limite com uma atividade profissional, invenção e profissão, capaz de ajudar pessoas, e executados com uma mente de adulto, com muita razão e maturidade, possibilitando que o sonho realizado pudesse, além de ajudar a pessoa a produzir recursos que superaram suas necessidades. Uma prova de que sonhos podem ser rentáveis e mais ainda que a maturidade, como você já descobriu alguns capítulos atrás, não vem com o tempo. O mal das roupas largas. Calma, este livro não irá de repente transformar-se em um manual de moda, ainda que essa não seja uma má ideia. Quero falar de algo diferente, algo diretamente relacionado à autossabotagem. Já reparou que temos a tendência de sempre buscar um lugar de segurança? Todos nós agimos assim, mas esse lugar de segurança é simplesmente o pior lugar em que se pode estar. Tome como, por exemplo, as pessoas que têm facilidade de ganhar e perder peso. Eles sempre têm uma peça de roupa ou várias, que vão caber em qualquer momento. São as postas seguras para que não precise encarar o efeito sanfona, que certamente faz mal para a saúde daquela pessoa. Nosso inconsciente simplesmente não pode trabalhar com a opção de segurança, porque essa é a maneira do nosso cérebro encontrar algo teoricamente positivo para justificar nessa permanência que é algo negativo. O raciocínio fica mais ou menos assim: tudo bem se eu engordar, tenho aquela camisa larga que esconde o peso extra. E se eu emagrecer, não é perco, é só colocar com o cinto. Quem pensa assim é alguém que simplesmente está alinhado da autossabotagem, como seu maior problema de estresse com o corpo nos efeitos sanfona fosse encarar a camisa.
Não é o maior problema, mas seria um incômodo que faria essa pessoa refletir sobre o que está fazendo consigo mesmo. Nosso cérebro sempre vai encontrar um pensamento, sentimento ou emoção positivo para justificar nessa permanência em um comportamento tóxico, um comportamento negativo. O ser humano é normalmente motivado pela dor ou pelo prazer. Não são os únicos sentimentos que nos guiam, mas são os principais. Nós nos motivamos por um evento de dor, uma dor que não é ruim, porque não nos prende. É simples, basta pensar em pessoas que só começam a entrar em ação e viver a vida de forma que sempre sonham quando descobrem que tem uma doença fatal. Ser movido pela dor é ser movido pelo atraso. Mexer-se apenas quando a ficha cai. Quando você procura ajuda porque está sentindo dor, já perdeu o timing e agora precisa correr 2 vezes mais rápido. Mas sua mente diz que aquela é o seu momento e sua hora. Traduzindo para o português, claro, sua mente encontra algo positivo para deixar você atrasado. E eu sou ótimo, péssimo exemplo disso. Só me descobri profissionalmente depois de 33 anos. Queria ter me descoberto aos 20. E poderia, porque recebi os mesmos estímulos nesses 2 momentos diferentes da vida. No passado, porém, eu me rejeitei, recusei uma oferta que uma pessoa havia feito. Eu não me via vivendo a minha vocação real, não me achava preparado. Tenho um alerta para você, a realidade é dura. Nunca estamos preparados. O que trouxe aqui? Algum problema. Quando alguém faz um curso meu ou procura por qualquer variação de ajuda emocional, é normalmente motivado pela dor. Quando promovo o meu trabalho, preciso mostrar para as pessoas sua real necessidade de mudança. Faço isso vivenciando a dor que carregam pelas escolhas não assertivas que fizeram. Se eu falar de outra coisa, as pessoas não irão até a mim, porque não se identifica o suficiente para tomar uma atitude. É isso, e isso não significa que engana alguém. Eu vou curar a dor, mas preciso deixá-lo evidente para que uma atitude seja tomada. Tudo o que fiz foi mostrar para ela, foi mostrar que ela existe. Permitir que você identificasse a dor em si mesmo. Caso contrário, você continuaria apenas identificando a dor alheia, fingindo que todos os erros da sua vida são a penitência divina e pura coincidência. Quando a dor motiva, você entra em ação, mas o faz em atraso. E não deve ser penitenciar por causa disso, já que, no final das contas, ensinaram você a viver de maneira contrária a essa. O objetivo aqui é que você nunca mais use isso como algo positivo. Pense na seguinte situação. Você sai de casa apressado, sem sequer conversar com as pessoas com quem mora com você, e se envolve em um acidente a caminho do trabalho. Por sorte, sobrevive e depois de algumas semanas volta à rotina de sempre. Tenho certeza de que, no seu retorno ao trabalho, não importa o quão atrasado esteja, irá abraçar e beijar um dos seus familiares antes de sair. Isso é algo bom? Com certeza. Mas está sendo feito por atraso, porque você deveria ter o costume de trocar carinho com a pessoa que ama todo dia, independente do possível atraso para o compromisso. Quem se atrasa para o futuro vive do passado, enclausurando na nostalgia. Quem entra em ação, movido pelo prazer, faz as coisas no tempo certo e vive de projeção com foco no futuro. O passado legitima a ação, enquanto o futuro impulsiona. Na Bíblia temos a história de Davi. Davi era um rei legítimo porque matou Golias, e só matou Golias porque antes haviam matado um urso e um leão. Em cada fase da vida, novos desafios serão
proposto, e cada um deles é necessariamente maior do que o desafio da fase anterior. Do contrário, você estaria preso na mesma fase. Se seus problemas, discussões e reclamação são os mesmos há muito tempo, é sinal de que você não muda de fase porque não há muito tempo. Você só muda de fase de forma legítima quando decide vencer o desafio atual, sendo sua melhor versão com os recursos que tem. Tive uma cliente que em todas as vezes que ia ser promovida acabava demitida. Toda a empresa sabia que ela era uma pessoa mais bem capacitada e preparada para assumir um cargo de maior responsabilidade e remuneração, mas no último instante ela acabava perdendo o emprego e mantendo-se em pé pelas mãos, de uma forma que não conduzia com sua competência. A autossabotagem pura. No decorrer do nosso atendimento, ela percebeu que tinha um problema não resolvido com a mãe. E por conta disso acabou passando de fase sem resolver o que a acometia, alimentando uma crença inconsciente de que não merecia aquele reconhecimento. Mudar de fase sem vencer o desafio na fase anterior nada mais é do que um plano de fuga. Isso vai tirar toda a sua legitimidade para vencer na fase seguinte. E caso vence, será mediante muito esforço, porém com a sensação de não merecimento. Você não pode pular etapas em sua vida. Gosto muito do versículo bíblico que diz: irai-vos, mas não pequei. Não se põe um sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Entendo com esse versículo que não é prudente deixar o problema de hoje para amanhã, o desafio da fase de hoje para a fase seguinte. Nossa mente escolhe sem nos avisar aonde iremos falhar. A minha cliente falhava na carreira porque ainda carregava um desafio não vencido na fase de que ela fugiu. Exatamente isso. Quando você desiste de vencer na fase atual, a parte para a fase seguinte você está em fuga e certamente irá falhar nessa nova ou conquistar seus objetivos com excesso de esforço. Nessas horas, não importa a graduação, o doutorado ou é uma segunda ou terceira língua fluente. Isso é suficiente para colocar você em outras fases, mas não lhe permite vencer a interior. Ressignificar é essencial para seguir em frente, desprendido de forte sensação emocional do passado. É preciso vencer os desafios que ficaram mal resolvidos no passado. É preciso ressignificar aquilo que nos impede de ter sucesso. E, acima de tudo, é preciso fazer, de tempos em tempos, uma limpeza no nosso armário. Roupas largas não fazem mais sentido na nossa vida. Compre uma roupa que é exatamente do seu tamanho e assuma o compromisso com que você é na forma que é mais exata. Desculpe, o compromisso com quem você é na forma mais exata.